pessoal, tudo bem? Estamos apresentando hoje mais uma rodada de entrevistas do Jornal do Pintor. E o assunto de hoje é sobre impermeabilizante. Vocês sabem, né, que a impermeabilização é de extrema importância por tratar-se de uma das etapas mais importantes da obra. Independentemente do tipo ou características da obra, é fundamental um projeto de impermeabilização bem planejado e bem executado, para assegurar a proteção do imóvel, principalmente contra as indesejáveis infiltrações de água que causam sérios transtornos na obra, no bolso, no emocional e na saúde dos moradores, certo? Então, os fabricantes investem cada vez mais em impermeabilizantes de fácil aplicação e com alta performance, oferecendo inúmeras vantagens, que é o caso da Suvinil, que está conosco aqui hoje para falar sobre o que o impermeabilizante pode fazer por você em reformas. E comigo hoje, na nossa bancada, a nossa jornalista Gabriela Losasso. Olá, tudo bem, pessoal? Super feliz de estar aqui para falar de um assunto tão importante que é a impermeabilização. Legal você estar aqui, Gabi. E com exclusividade para o Jornal do Pintor, estão aqui conosco hoje Felipe Santos, o Filipinho, consultor técnico de relacionamento da Suvinil, e Israel de Almeida, instrutor do Centro de Treinamento de Tintas Decorativas da BASF. Bem-vindos! É isso. Bem-vindo, muito obrigado. Eu vou tirar a máscara aqui, a gente está num ambiente seguro, viu, Fran? Eu posso tirar aqui a máscara, estou sozinho aqui, para dar as boas-vindas a todos. De novo, agradecer ao Jornal do Pintor, né? Agradecer você, Fran, por essa oportunidade da gente estar falando um pouquinho mais, né? Podendo falar um pouquinho mais desse produto que é o SUVFlex, que é tão importante para as áreas externas, principalmente, né? Muito obrigado e contem com a gente sempre. Vamos lá. É isso aí, vamos lá. Bem, pessoal, eu vou fazer a primeira pergunta para eles. Vamos lá. Nós sabemos que reformar e pintar uma parede é muito mais do que colorir e embelezar, certo? Então, Felipe, quais são os cuidados que o pintor precisa ter antes de realizar qualquer procedimento? Ótima pergunta. Nós podemos, até eu costumo muito em palestras, né, e até de uma forma um pouco mais descontraída, dizer que não adianta você ter uma tinta super de qualidade, valorizada, super cara, mas se você não tomar cuidado com o processo de pintura. Todo o preparo, todo o sistema de pintura, ele é super importante para fazer a diferença, né? Nós sabemos disso, nossos amigos pintores e pintoras sabem disso. E o processo de impermeabilização também. Então, Franca, eu posso dizer para vocês que sem esse preparo, sem esse cuidado com a parte de impermeabilização, nós vamos ter problema na pintura com certeza. Nós vamos antecipar o desgaste dessa pintura. A performance da tinta depois vai ser comprometida. Tudo por conta da falta de preparação de superfície ou da preparação inadequada ou da falta de impermeabilização. Tá? Então, é importante demais no processo de pintura. Ah, entendi. E aí, Gabi, você quer perguntar alguma coisa para o Felipe? Eu quero, já vou chegar logo sobre o Suvinil SUVFlex. Quais os diferenciais desse produto para o pintor e para o consumidor? Boa pergunta. Vamos lá, para o pintor e para a pintora primeiro. Quando você pega uma obra, vamos falar, área externa, nós temos lá vários pés de galinha, que a gente chama, teia de aranha, que são as microfissuras em toda a superfície do cliente, né? Em toda a fachada do prédio, toda a fachada da casa do cliente. Se nós vamos lá pintar, apenas limpar essa parede, lavar e depois aplicar diretamente sobre essa situação, o que nós vamos ter? Continuar a penetração de água, e aí muitas vezes, pessoal, e aí acho que alguém já deve ter sofrido isso, você abre o seu armário da sua casa, por exemplo, guarda-roupa, e muitas vezes está com cheiro de mofo dentro do guarda-roupa e não sabe o que é. Você coloca um antimofo dentro do guarda-roupa, pinta a área interna, mas não percebe que a fachada do prédio está cheia de fissuras.
e o seu reboco está fraco. Então, nesse momento, você, pintor e pintora, vai indicar o SUViflex, que é um fundo emborrachado e elástico, para que forme uma camada sobre essa fissura e depois, consequentemente, essa água não vai entrar mais. Né? E aí você resolve o problema, o cheiro de umidade que você está tendo dentro lá do seu guarda-roupa. Para o consumidor, eu já falei aqui, né? Você vai evitar problemas de mancha, de mofo, de bolor, que vai aparecer dentro do seu apartamento ou dentro da sua casa. Porque o que acontece, Gabi? Muitas vezes você tem um corredor, um exemplo, uma casa com um corredor externo, né, exposto ao sol, à chuva, e bate aquela chuva ali no chão do corredor e respinga na parede. E dentro da sala, você começa a perceber que as paredes começam a descascar, próximo até do rodapé, né? Ou até um pouco acima, 1 metro, 1,20 m. E aí você arruma interno. Mas, muitas vezes, esse cliente não sabe que precisa resolver lá fora primeiro. Então, para o consumidor, você vai evitar problemas futuros de descascamento, bolha, esfarelamento do reboco, enfraquecimento desse reboco, né? E vai manter a sua pintura interna em ótimo estado. E é claro que a área externa também vai durar muito mais. Mas, de novo, pensando no pintor, você vai poder dar maior garantia da sua mão de obra para esse consumidor quando você aplica o SUViflex. Então, acho que as principais vantagens são essas, viu, Gabi? Muito legal. Felipe, quais são as principais características desse produto que o pintor vai encontrar? Boa pergunta. Primeiro, é um fundo emborrachado, né? Então, uma característica dele ser emborrachado, e isso forma até uma película em cima. O que acontece quando a gente aplica em cima das fissuras que eu falei aqui? Vai criar uma camada emborrachada e elástica, né, elastomérico. O que isso significa? Não vai penetrar água, ok, só que ele acompanha essa movimentação, essa dilatação e contração, que sempre acontece devido à argamassa, devido à movimentação até do prédio mesmo, né, de estar assentando ali. E aí, como é um fundo emborrachado, ele acompanha essa movimentação. E quando você vem com a tinta em cima, e mesmo continuando com essa movimentação, ela não deixa a película da tinta, que é mais rígida, fissurar. Então, além de você ter a vantagem de impermeabilizar, você evita que a tinta acrílica que você vai aplicar sobre o SUViflex fissure depois. Tá ok? E, de novo, fora a parte de impermeabilização, que você não vai ter problema de entrada de água lá dentro. Tá ok? Essas são as principais características desse produto. E eu vou mostrar outra daqui a pouco, tá? Tá joia. E, Filipinho, qual que é o modo de aplicação correto? A pessoa precisa usar algum equipamento ou algum tipo de acessório de pintura? Explica pra gente. Boa. Como geralmente o SUViflex é aplicado em área externa, a maioria das vezes vai precisar de andaime, né, de cadeirinha, da corda, do balancinho. E aí todas essas seguranças tem que tomar muito cuidado. Né? Então a gente sempre fala dos EPIs também, dos equipamentos de segurança individuais, né? São o óculos, a luva. Muitas vezes atrapalha, a gente sabe que acaba atrapalhando um pouquinho, mas é importante usar. Não é um produto tóxico, não é um produto, ele é à base de água, não é nem muito nossa, mas ele é uma composição muito pesada que pode me prejudicar. Não, mas a gente sempre lembra, assim, se possível, o uso de máscara, né? Hoje a gente já está usando máscara mesmo, mas usar o óculos, a luva, os equipamentos, tomar cuidado com andaimes, com a plataforma realmente de ferro ali. A gente vê ainda a plataforma de madeira, é super perigoso. Usar sempre também um cinto. Então, assim, basicamente, para aplicar o produto, é rolo de lã de carneiro, né? Então, não tem muito segredo. E aí, pensando na segurança, a gente não pode esquecer dos IPIs e desses cuidados que eu acabei de falar, com trabalhos em altura, que é sempre importante, ok? Legal. E, Felipe, diz uma coisa, esse produto ele é considerado de alta performance? Sim, boa pergunta, Fran. Todos os produtos, eles são fabricados para, no mínimo, performar, né? Assim,
é de alta performance. A gente, quando a gente coloca no mercado, a gente quer entregar o melhor para o consumidor e para os pintores e para as pintoras. O que vai acontecer é o que a gente falou um pouquinho da preparação da superfície, do uso correto do produto. Vou dar um exemplo aqui, do uso do produto. Se eu pego o Suviflex e diluo 20% de água, 30% de água, eu vou ter a sua performance reduzida. Por quê? Porque eu estou deixando menos camada emborrachada na superfície. Né? Então, eu vou dar 2 demãos, 3 demãos com o produto diluído a 20%, 30%, eu continuo deixando menos camada na superfície. Por isso, a importância de ler o rótulo, ler a embalagem. A gente até fez uma entrevista agora recentemente também, muito obrigado ao Jornal do Pintor, falando sobre a leitura da embalagem. E, para o caso do Suviflex, são 10% de água. Então, você falou de alta performance, ele vai alcançar a alta performance do produto, né, o que você espera e algo a mais, se você seguir as indicações, né, que estão na embalagem. Se, um exemplo, esse produto não tem muito segredo, mas se a diluição for incorreta e a quantidade de demão for inferior a 2 demãos, com certeza você não vai ter a impermeabilização que a gente falou, não vai ter essa flexibilidade, porque a borracha vai estar numa camada. A borracha que a gente fala, né, a película desse produto emborrachado, não vai ter essa flexibilidade, porque ela está muito fina, ela vai acabar se movimentando e estourando, né? Então, por isso que sempre que possível, leia as embalagens, meus amigos e minhas amigas profissionais. E aí você vai garantir a alta performance desse produto. Ô Felipe, uma pergunta, a impermeabilização, ela é importante em quais ambientes da casa, por exemplo? Dá para pontuar isso? Boa pergunta. Olha aqui, ó, meu amigo Ed aqui, o instrutor também, vou apresentar ele para vocês. Olha que legal, ele me trouxe uma película emborrachada. Olha aqui uma película do produto que é o Suviflex, tá vendo? Tá vendo? Então eu estou aqui, ó, esticando ele, é claro, não estou pondo uma força enorme, porque um produto não é para isso, mas olha como é que é uma película meio grossinha, né, e meio que emborrachada, tá vendo que bacana? Ó, legal, né? Tá? E vamos lá a sua pergunta, Gabi. Esse produto geralmente é usado para áreas externas, ok? Então, paredes externas, para que você evite a penetração de água de fora para dentro, ok? Então, geralmente é usado em área externa. Ah, pode usar para área interna? Pode usar. Mas pode usar num banheiro, por exemplo? Então, boa pergunta. Poder pode, mas não é o recomendado, tá? O produto por que não é recomendado? Vamos imaginar aqui, ó. Você aplica o Suviflex dentro do banheiro. Legal, vai te dar uma resistência, a sua tinta vai render mais sobre ele, se parecer alguma movimentação interna, não vai aparecer a fissurinha, ok. Mas tá, vamos imaginar que a parede da área externa, vamos imaginar que uma das paredes desse banheiro dá para a área externa, e continua penetrando água lá. Né? Vamos imaginar que está sem azulejo e tal, por isso que aplicou Suviflex e tinta. E lá fora, você continua tendo penetração de água para dentro do banheiro. Então, não vai adiantar nada você ter aplicado Suviflex ou qualquer tipo de fundo, tinta a melhor do mundo. Se essa água estiver penetrando de lá de fora para dentro, vai empurrar toda a película do Suviflex, da tinta, da massa corrida dentro do seu banheiro, da massa acrílica, tá? Então, por isso que o Suviflex é usado para resolver problemas externos, para que você não tenha umidade passando para dentro da sua casa ou do seu ambiente, ok? Perfeito. Felipe, maravilha. Então, em cima disso que você está, essa informação que você está passando para a gente, para os nossos internautas, a gente conclui que é importante que os profissionais de pintura conheçam as diferentes técnicas e opções de produtos existentes no mercado para saber aonde que ele vai impermeabilizar, com qual produto ele vai impermeabilizar, correto? Exato. Não, bem lembrado. Nós estamos falando aqui do Suviflex, maravilha, mas não podemos esquecer, um exemplo, você tem, muitas vezes os profissionais de pintura encontram as obras com problema de umidade do solo, umidade ascendente. Sim. Isso é um outro tipo de impermeabilização, né? Então você tem que, aí o profissional tem que descascar a parede, chegar no bloco,
fazer uma argamassa com um produto de impermeabilização misturado, para aplicar essa argamassa novamente, e aí depois vir com o sistema de pintura. Isso é um outro departamento de impermeabilização, que não é aí a gente não usa o Suviflex, né? Mas quando você tem, de novo, qualquer situação de alvenaria, área externa, para evitar a água de fora para dentro, esse aqui é a melhor entrega que nós temos para oferecer para o mercado, que é o Suviflex. Eu acho muito importante falar isso, porque muitos pintores têm tido a seguinte dificuldade: eles pintam a parede e não conseguiram analisar a patologia antes. E aí, depois de pronto, o serviço vai ter que ser refeito. Então, é importante detectar o tipo de como se fala, de patologia, né? Sim. Ver qual é a solução, para então, depois, não ter que refazer, né, Felipe? Exatamente. Tem a ver até com esse preparo que a gente falou no início. Então, eu vou fazer um orçamento, né? Cheguei na obra, eu, pintor, pintora, chegamos na obra. É importantíssimo detectar essas patologias para poder resolver, saná-las, para depois vir com o sistema de pintura. Porque, de novo, se eu chego lá na obra, tá cheio de mofo, bolor, dentro da minha casa, né? Da casa do cliente, e não resolvo, não acho aonde está entrando essa água, qualquer tipo de solução que você vai levar de pintura vai dar problema, né? De novo, pode usar a melhor tinta do mundo. Se estiver entrando água, se tiver com alguma situação, mancha, vai dar problema na pintura, vai estufar, vai dar bolha, vai descascamento. Então, por isso que a identificação... Olha uma coisa simples, Fran. Você tem um muro, área externa no muro, e aí não tem o rufo em cima do muro. Pode te dar mancha de eflorescência, umas manchas esbranquiçadas. Então você pinta com um azul escuro, por exemplo, um laranjão, um muro, e aí, por falta de rufo em cima do muro, penetra a água, depois vai evaporando essa água, começa esse contato, essa saída desse vapor alcalino começa a contaminar, começa a queimar os pigmentos da tinta e começa a ficar tudo esbranquiçado, né? Por falta de um rufo. Então, olha a importância quando o pintor e a pintora for na obra, vou pintar esse muro. Olha, senhora, olha, senhor, é importante colocar um rufo aqui em cima, para evitar manchas, né, contaminação, até o mofo, fica aquele escorrido em cima no muro, aqueles limo, aqueles mofo preto, tá? Então, de novo, olha a importância do papel dos nossos pintores e pintoras, Fran. Verdade, porque depois, se não detecta antes, depois não consegue colocar no orçamento aquilo, né? E aí o cliente não vai querer pagar. São detalhes que geram economia de tempo, de dinheiro e garante o sucesso do trabalho. E dor de cabeça, evita dor de cabeça. E outra coisa, Gabi, também, assim, a gente lida com uma linha muito tênue, né, da satisfação ou não. Então, quando o pintor profissional, a pintora profissional faz um checklist, vamos dizer assim, de todas essas situações, você vai entregar o melhor para esse cliente. Porque a gente lida com essa chateação, né? Então, deixou de colocar o rufo no muro e depois de 6 meses, 3 meses, começou tudo a manchar. Vamos dar um exemplo aqui. Ela vai lembrar do profissional. E aí, do pesadelo. Exatamente, do pesadelo de ter que refazer, gastar dinheiro de novo, talvez vai chamar um outro profissional, infelizmente. Então, quando a gente, como nós, pintores profissionais, pintoras profissionais, faz esse checklist, observa todas as patologias ou todos os problemas que tem que olhar ali para resolver, de novo, vamos entregar o melhor, e a chance depois desse consumidor indicar você, né, indicar os pintores e as pintoras para outros amigos e outras amigas é muito grande. E a gente não lida com essa frustração muitas vezes, né, quando a gente não consegue identificar esses problemas antes. Exatamente. Foi legal você também lembrar da importância de ler os rótulos. Gostei da nossa matéria, né, que a gente divulgou. Exato, a Gabi me chamou, muito obrigado, Gabi, verdade. E os rótulos, assim, claro, não cabe todas as informações, né, porque não dá para fazer um livrinho ali.
Mas o básico está a preparação da superfície, a limpeza, a diluição, quanto rende, né? Então, você, mesmo, não é o caso dos nossos pintores, das nossas pintoras, mas mesmo um pintor que está iniciando agora, ele tem uma condição bacana, ele consegue encontrar informações que ele vai extrair o melhor desse produto, tá bom? Exatamente. Vai lá, Gabi. Você vai fazer uma demonstração aí pra gente? É isso aí. Eu vou chamar o Israel aqui primeiro. Opa, vamos lá, Israel. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Claro, por favor. Quais são os tamanhos de embalagem que você tem aí do Suviflex? Já está na loja? As pessoas já vão encontrar esse produto? Como é que é? Encontram sim, Fran. A gente trabalha com a embalagem aqui, ó, de 4,2 kg, tá? Um baldinho bonitinho. E esse baldinho aqui, ó, retangularzinho, isso foi uma dica, foi uma construção junto com os pintores e pintoras. Legal. Porque eles já usam como caçamba, entendeu? Então, usa que abre o baldinho, né? E aí, já mistura aqui, faz a lógica de diluição, tem que tirar um pouco da embalagem e tal, mas você, nesse caso aqui, cabe um rolinho de 15 centímetros aqui para aplicar. E aqui, ó, tem a embalagem também de 18 litros, também retangularzinha. Uma obra maior. Uma obra maior, e aí você também pode já usar também como uma caçambinha aqui. Até a gente tem brincadeiras aqui, o que fala, isso aqui depois eu vou guardar o feijão. Né? Eu não vou aqui, mas é brincadeira. Então a gente tem essas duas embalagens aqui, ó. Olha que legal. E rende quanto, Felipe? Boa pergunta, vamos olhar aqui, que eu também já me esqueci, viu? Olha como é que é importante ler a embalagem, tá vendo? Ó? Tá vendo? Muda, olha que legal, Gabi, olha o que aconteceu agora, Fran, que bacana. Mesmo nós que estamos aqui todos os dias, só que muda. E aí a gente precisa se atualizar. Claro que eu recebo arquivos, muitas vezes eu participo da construção dos produtos e tudo mais, mas, ó, me fugiu a memória. Olha que bacana, exemplo bacana aqui, ó. Vamos lá. Rendimento desse 18 litros. 250 metros a 300 metros quadrados com uma demão. Tá certo? Beleza? E esse aqui de 4... Você disse que vai precisar de 2 demãos, mais ou menos, é isso? Isso. Então nós vamos dividir, vamos por 300 metros quadrados, nós vamos dividir por 2. Então vai dar 150 metros acabado. Tá bom? Que é um novo cálculo aí do PSQ, né? Informar nas embalagens o acabado, tá ok? E aqui nós vamos entregar aqui em torno de, já acabado, com 2 demãos, em torno de 25 metros quadrados com 2 demãos, já que é o acabado. Legal. Tá bom? De 25 a 30 acabado, tá? Com a diluição de 10%, com água. Legal? E sempre mexer com uma reguinha nada circular. Não usem o cabo de vassoura. Por quê? Gente, boa pergunta. Vou dar um exemplo. Agora a gente vai conhecer e aprender a aplicação do produto, é isso? Isso. Só respondendo a Gabi aí sobre quando você pega algo redondo... Isso, porque quando você pega um cabo de vassoura, um exemplo, redondo, você só circula as cargas entre elas mesmo, assim, ó. É igual um café com leite. O açúcar desce e você não consegue deixar esse café doce. Quando você tem algo quadradinho aqui, ó, você quebra as partículas. E aí você vai adoçar o seu açúcar. É a mesma coisa dos produtos, das tintas. Você quebra as partículas, quebra as cargas, todo o componente da tinta, e aí sim você vai ter uma homogeneização correta. Legal? Bacana. Vamos lá. Olha aqui. Olha lá, mais uma dica. Mais uma dica. Vamos lá. Olha que legal aqui, ó. O que o Israel e o Ed Carlos fizeram? Aplicou nessa caixinha de madeira, olha aqui, uma caixinha de madeira de MDF, aplicou 2 demãos desse produto aqui dentro, do Suviflex. E agora a gente vai pôr água aqui dentro, pode colocar, Israel, por favor. O Israel trabalha aqui comigo, aqui, junto com o Ed, aqui no centro de treinamento. Nós recebemos aqui em torno de 3, 4 mil pintores por ano. Caramba! Só nesse momento, né? Infelizmente não. Olha lá, colocando a água. Olha, bastante água, olha. Exatamente. E notem, não vou conseguir levantar aqui. Dá para levantar, Isa? Pega aí, ó, por favor. Dá para levantar.
Ó, notem que não está migrando água, tá vendo? A madeira não está escura. Olha que bacana, como que não deixa passar água. E outro teste que nós vamos fazer aqui rapidinho, ó, é um tijolinho de cimento, sem aplicar nada. Então, eu vou colocar aqui. E o outro aplicado com o Suviflex. Legal? Olha lá, que bacana. Coloquei na água. Ó, vocês já podem notar, olha a absorção de água, tá vendo? Tá vendo? É claro, nós não temos tempo aqui. Se a gente deixasse aqui de um dia para o outro, ele ia subir até aqui, ó, na parte de cima do tijolo. Essa umidade ia subir. Tá vendo? Ó? Ele ia subir. Com a impermeabilização, ó, do Suviflex, não vai subir. Não entendeu? Acontece. Então, você não passa essa umidade para dentro, do caso aqui, do tijolinho. Só um adendo, o produto Suviflex não é para ficar imerso em água, embaixo de água, ok? Isso aqui é só um testezinho para mostrar que não entra água na película, tá ok? Mas não é feito para aplicar, um exemplo, eu tenho o extremo aqui, vai uma piscina de alvenaria, vou aplicar o Suviflex, vou colocar água dentro. Não é isso. Tá? Mas aqui é só para mostrar, tá vendo como absorve água e vai subindo, e aqui, lógico que a gente não vai ter tempo, mas não vai subir essa água, não penetra essa água para cá. Legal? Então, na parte externa de uma casa, de um prédio, um muro, é o substrato ideal para passar esse produto. Exatamente, porque ele, de novo, não vai deixar batida de chuva penetrar para essa parede e você não vai ter problema, dor de cabeça dentro da sua casa, dentro da sua sala, dentro do seu guarda-roupa, tá com cheiro de mofo muitas vezes, porque tá batendo água de chuva lá do paredão. Outro testezinho agora, eu vou chamar meu outro parceiro aqui, Israel, o Ed Carlos. Chega aqui, Ed. Ed Carlos. Aqui o meu grande outro instrutor, Ed Carlos, aqui também. Oi, Ed. Tá aqui com a gente. Ed, mostra a plaquinha, elas não vão tomar, só mostra aqui, porque a gente tá com esse esquema aqui do microfone, mas olha que bacana, ó. Vou mostrar aqui que eu tô mostrando para vocês a fórmula antiga do Suviflex e a fórmula nova do Suviflex. Ela é branca. A fórmula antiga, exatamente. A fórmula antiga, ela já entregava a impermeabilização. Ela já entregava o que a gente está falando aqui, de não penetrar água e tudo mais. Mas conversando com os pintores e pintoras profissionais, eles pediram, ô Suvinil, Felipe, por que vocês não colocam mais carga, né? Deixa ele branco, com cobertura. Porque quando eu estiver aplicando na área externa e bate o sol, eu estou vendo aonde eu estou aplicando o produto. Como ele era muito transparente, eu não enxergava, eu estou descendo na cadeirinha, imagina uma lateral de um prédio, eu estou descendo na cadeirinha e eu não vejo o produto aplicado, aí eu não sei se eu já passei naquele cantinho ou não. Quando eu deixo ele branco, entendeu? Como eu deixo ele branco, o rapaz, o pintor e a pintora tá descendo na cadeirinha, ele tá vendo onde está sendo aplicado. Ele não volta lá naquele cantinho porque ele já aplicou. Economiza. Então, economiza, ele não fica passando em vários lugares, muitas vezes no mesmo lugar, porque ele não estava enxergando o produto. Agora não, ele passa, já fica branco, ele vai embora, ele vai render o serviço. Outra vantagem de ser branco, de estar assim, é que ajuda na cobertura das tintas. Então, vamos imaginar uma lateral, um prédio que é azul marinho hoje. E aí o pintor e a pintora vai lá, aplica 2, 3 demãos do Suviflex, já vai ficar tudo branco e vai ajudar na cobertura das tintas acrílicas que vai por cima. Certo. Entendeu? Por isso que nós fizemos essa mudança na composição. Legal? E o Ed vai mostrar aqui também. Só para a gente já ir para os finalmente. Tá aí, ó, o produto já diluído com 10% de água, tá bom? Na bandejinha, olha o rolo de lã de carneiro. Nós vamos aplicar numa madeirinha aqui, numa placa de madeira verde, que é uma cor que é difícil de cobertura. A gente usa essa cor para todos os trabalhos que a gente faz aqui, porque é para mostrar essa dificuldade de cobertura. Mas, com um produto de alta performance, vocês vão perceber como a cobertura é muito alta mesmo em cima desse verde. E aí vai aplicar, ó, vocês podem notar também a alvura, que a gente chama, que é o branco, né, o poder de branco. Tá? Então aí já está diluído com 10% de água.
assim, esse produto não é um produto para dar cobertura, assim, igual um acabamento de uma tinta. Claro. Mas, exato, mas como a gente teve essa mudança de fórmula, isso ajuda demais. De novo, imagina um prédio dessa cor verde e você fosse mudar para amarelo. Quantos de demãos de amarelo você ia ter que usar? Nossa, muitas. Agora, exatamente, para transformar para amarelo. Agora, com o Subflex, além de fazer tudo que a gente já falou aqui, de impermeabilizar, cobrir fissuras, evitar depois as fissuras, né? O reboco, deixar o reboco mais firme. Olha só, você tem essa propriedade de cobertura. Exatamente, com uma molhada no rolo que a gente fala, uma passada só. Exatamente. Então você imagina o quanto está entregando de película da superfície. E aí vamos imaginar mais uma demão aqui, ou até a terceira demão, porque ainda também é recomendado, é normal também. Você imagina mais quanto tempo tem que esperar, Felipe, entre uma demão e outra? Em torno de 4 a 6 horas entre demãos, tá ok? Claro que vai variar um pouquinho e tal, mas você pega na Bahia, né, no Nordeste, ali 40 graus você pega no Sul, mas em torno de 6 horas você já consegue dar a segunda demão. Tá ok? Tá. Mas olha aí a entrega. Obrigado, Israel. Obrigado, Ed. Obrigado, Israel. Obrigada, Israel e Ed. Obrigada. Valeu. Ótimo. E é isso. Mais alguma dúvida? Eu acho que ficou bem claro agora para vocês na prática, né? Para finalizar, hein? Nesse momento, como é que a Suvinil está atuando com a capacitação dos pintores? Vocês vão oferecer capacitação para esse produto, aplicação desse produto? Vocês pretendem fazer, assim, cursos online? Como é que é? Como é que está sendo aí? Boa pergunta, Fran. Eu posso falar aqui no modo geral, não só desse produto. Claro que a gente tem alguns módulos específicos, né? Olha, vamos hoje falar apenas do Subflex, vamos hoje falar apenas do cimento queimado ou da clássica. Mas, de modo geral, nós mesmo com toda essa pandemia continuamos dando treinamento de forma online e alguns presenciais. Então, ainda algumas cidades com menos pintores, né, com menos público, a gente ainda está conseguindo, junto com o parceiro lojista, fazer esses treinamentos, realizar esses treinamentos presenciais. Mas hoje a gente está fazendo muito com plataforma como o Zoom, como várias plataformas, juntando pintores e pintoras para fazer esses treinamentos. E esse produto sempre está nos nossos módulos de treinamentos, de sistema de pintura e patologias. E também no nosso módulo de treinamento que chama Universidade do Pintor, que são 4 dias de treinamentos, que também o Subflex está também contemplado. Tá? Falando do Subflex, só para a gente finalizar essa pergunta sua, ele está... Esse mês que passou e esse mês está vinculado no Pintou Parceria, no Instagram da Suvinil, próprio para os pintores, né, o Pintou Dúvida Suvinil. Também tem várias pílulas do conhecimento. Então, a gente também está produzindo pílulas, vídeos curtos, como a gente chama de pílula, para colocar no Instagram, no WhatsApp. Então, a gente faz essas pílulas do conhecimento de todos os produtos e coloca nos grupos de WhatsApp, coloca no nosso Facebook, no grupo do Facebook, no Instagram, né? Então a gente está usando esse tipo de ferramentas para não deixar de capacitar nossos pintores e nossas pintoras. Bem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, Filipinho, Israel, Ed Carlos, Gabi, obrigada por me ajudar aqui na bancada. Bem, agora é com você. Obrigada. Agora é com você, pintor. Se você tiver alguma dúvida sobre esse produto ou algum outro produto da Suvinil, para saber mais, tirar dúvidas, sei lá, o que você precisar, a Suvinil está à disposição. Então, é através dos canais do Instagram, @pintouduvida_suvinil e @tintas_suvinil, você encontra muitas informações lá. E também pelo site www.suvinil.com.br. E eu vejo você na próxima rodada de entrevistas do Jornal do Pintor. Lembrando, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, para você também receber as notificações das próximas gravações, ok? Até a próxima!